Olá, boa noite. É a notícia entrevista hoje Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores. Ministro, obrigado por nos dar essa entrevista. Obrigado a você por vir e me conceder esse tempo. Nós é que estamos agradecidos. Ministro, o senhor já disse que o Brasil voltou ao mundo. O senhor já falou com 60 chanceleres, né? Um terço quase dos países da ONU, tem 193. O presidente vai encontrar o Xi Jinping, presidente da China, 16º chefe de Estado. O Brasil visitou a Argentina, Uruguai, Estados Unidos, faz uma visita nessa semana para a China. Como que o senhor define a atual política externa e no que ela é diferente da do governo passado? Bem, a grande diferença é que nós estamos retomando o papel do Brasil no Concerto Mundial, no Concerto das Nações, e estamos reconstruindo as pontes que foram ou destruídas ou abandonadas. Essa foi a instrução que o presidente Lula me deu. E o primeiro passo, o primeiro momento foi justamente um contato com os países latino-americanos e, sobretudo, os nossos vizinhos imediatos na América do Sul. E como você bem resumiu, o presidente, em menos de 3 meses, esteve com os sócios todos do Mercosul, porque ele esteve na Argentina, esteve no Uruguai e se encontrou na semana passada com o presidente do Paraguai. Ele visitou os Estados Unidos, parceiro tradicional do Brasil, grande investidor no Brasil, e estará, então, na próxima semana visitando a China, onde ele se entrevistará com altas autoridades, com o presidente Xi Jinping, com o primeiro-ministro e com o presidente da Assembleia Nacional da China. Participará de um importante seminário empresarial e leva uma grande delegação de empresários, cerca de 300, leva também uma grande delegação de ministros, de membros do Congresso, vários deputados, vários senadores, inclusive o presidente do Senado, e uma grande delegação de ministros, que expressa, isso reflete a importância também das nossas relações com a China. A China é, desde 2009, 2010, mais ou menos, o maior parceiro comercial do Brasil. Portanto, eu acho que em 3 meses o presidente terá visto os 3 grandes centros da nossa política exterior, os nossos grandes parceiros no mundo. E não termina aí, porque ele terá também encontros na União Europeia. Nós temos uma cúpula com a União Europeia, temos a reunião da CELAC com a União Europeia e ele tem também na sua agenda projetos importantes de visitas e encontros bilaterais na África. Vai ser a BRICS na África do Sul, não é isso? BRICS na África do Sul. Nós temos também uma reunião, uma cúpula bilateral com Angola, ocasião em que ele também visitará outros países na África. Enfim, nós temos, vai haver também a cúpula da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que terá lugar em São Tomé e Príncipe, onde também ele estará presente. Enfim, ele está retomando no nível presidencial, a diplomacia presidencial, os contatos que foram interrompidos e me deu instruções que fizesse o mesmo. Que diferença faz ter um presidente que gosta mesmo de política externa como o Lula gosta? É importantíssimo, porque a política externa tem reflexos grandes na política nacional, na política interna. A política externa cria possibilidades, cria oportunidades de negócios e cria oportunidades de divulgação do país e de inserção internacional. Sem a política externa, nós estaríamos novamente isolados. E o presidente Lula, nos seus 2 primeiros mandatos, deu importância fundamental à política externa, visitou muitos países, estabeleceu essas pontes, fazendo com que o Brasil ocupe o lugar que corresponde a um país da dimensão do Brasil, dimensão territorial, da população e da sua economia. Ministro, voltando a falar da viagem à China, a viagem aos Estados Unidos teve um ingrediente político muito forte. Foi restabelecer de novo uma relação de alto nível com os Estados Unidos, que são o nosso segundo maior parceiro comercial, mas também são o maior investidor direto no país. E eu acompanhei, inclusive, a visita lá em Washington ao presidente Biden. Com a China, tem um ingrediente comercial muito forte, né? É a nossa maior parceira comercial. Nessa balança comercial, eles exportam para a gente produtos de alto valor agregado e a gente exporta muitas commodities. O presidente tem falado da necessidade de reequilibrar isso aí. Do ponto de vista comercial, o que a gente pode esperar? Entendimentos na área de defesa,
de satélites para vigilância ambiental, eventualmente alguma coisa na área de software, de chips? Sem dúvida nenhuma. A China, como você bem disse, é o maior parceiro comercial hoje em dia. Só para se dar uma ideia mais concreta, as exportações do Brasil no ano passado para a China foram maiores do que as exportações do Brasil para os Estados Unidos e a União Europeia somados. União Europeia e Estados Unidos somados chega perto de 86 bilhões, 87 bilhões de dólares e para a China foram 90. Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante esse aspecto comercial. Os Estados Unidos é ainda e continuará a ser por muitos anos o principal investidor no Brasil. São 200 anos, aliás, de história que nós temos. Ano que vem vamos comemorar os 200 anos de reconhecimento da independência do Brasil e estabelecimento de relações com embaixadores residentes, com representantes residentes. Com a China, essa viagem se reveste de um aspecto comercial muito grande e por isso o presidente se faz acompanhar desta delegação tão importante de empresários e também da área política, da área do Congresso e dos seus ministros, para justamente explorar novas avenidas de intercâmbio. Nós exportamos commodities, basicamente, e importamos bens terminados. Agora, as possibilidades são muito grandes de expansão disso. Há muitas possibilidades. A Embraer tem, sobretudo na área comercial, da aviação comercial, tem grandes interesses, que, aliás, já no passado existiram, já houve associação nessa área. E há acordos em várias outras áreas. Você mencionou também a área espacial e será a renovação do acordo que foi feito em 1986 e eu me orgulho muito de ter participado como diplomata na assessoria do governo Sarney, assessoria do ministro Renato Archer, que foi o primeiro ministro da Ciência e Tecnologia e que fez uma missão importante em 86 e que resultou o programa de desenvolvimento e lançamento dos satélites brasileiros. E agora é uma nova fase, porque são satélites com imagens. Antes eram com fotografias e agora são imagens. É um satélite de observação da Terra que vai permitir, inclusive, um acompanhamento da situação na Amazônia, que é também a questão ambiental e mudança climática, um dos eixos da política interna e externa do presidente Lula. Isso não gera nenhum ruído com os Estados Unidos, porque essa questão dessa cooperação espacial, o Brasil tem também uma tradição em assuntos militares de defesa, tem entendimento com os Estados Unidos. E sempre se fica um pouco, né, embaixador, que o Brasil ele fica numa posição pendular entre Estados Unidos e China como um contraponto, ou seja, o Brasil não quer ter relações preferenciais com um ou com o outro, vai levar em conta os seus interesses em primeiro plano. Essa questão de defesa e aeroespacial não pode ser um ponto de atrito, não? Não, em defesa nós temos cooperação com os Estados Unidos de longa data, inclusive temos equipamentos das Forças Armadas comprados nos Estados Unidos e há um grande entendimento, uma grande cooperação. Não acho que haja que isso crie qualquer tipo de dificuldade ou constrangimento. São satélites de observação da Terra que é do interesse dos Estados Unidos e de todos os países do mundo que haja mecanismos, que haja instrumentos que nos possibilitem examinar e acompanhar tudo que acontece na região amazônica e tudo que acontece não só em meio ambiente, mas a observação leva em conta e o satélite cria instrumentos para, inclusive, se acompanhar questões de contrabando, de tráfico de drogas. Toda a movimentação na região amazônica vai ser acompanhada por esses satélites, que é do interesse de todos, não só do Brasil, mas de todos os países da região e do mundo. Ministro, quando o Olaf Scholz veio aqui, o chanceler alemão, o presidente Lula falou da necessidade de um grupo de países neutros na guerra, em relação à guerra da Ucrânia, tentarem mediar um fim do conflito, né? E falou que a China precisava entrar em campo.
A gente acabou de ver uma visita do presidente chinês Xi Jinping ao Vladimir Putin nessa semana. O senhor tem algumas informações sobre esse encontro e no que ele ajuda nessa proposta do presidente Lula de viabilizar esse grupo? Olha, o presidente Lula tem dito que ele ouve falar muito de guerra e pouco de paz. E ele não apresentou nenhum plano completo, acabado, estruturado. Ele diz que precisa ser criado um ambiente em que as partes possam sentar e falar e buscar a paz, uma solução. E para isso precisa de países que possam falar com os dois lados. Eu reputo de grande importância essa visita que o presidente Xi Jinping fez à Rússia nesses dias, porque ele tem possibilidade, evidentemente, de dialogar, de conversar com o presidente Putin, coisa que faz também com todos os outros líderes mundiais. Eu tenho certeza de que ele relatará os resultados dessa missão dele à Rússia e não tenho dúvidas que o presidente Lula está lá pronto. Vai conversar sobre isso, né? Não só para conversar, mas como acompanhar o presidente Xi Jinping em qualquer iniciativa que envolva países que sejam vocacionados à paz e que queiram promover um entendimento entre as partes para pôr fim a esse conflito. Podemos ter um passo seguinte nessa visita a Pequim, eventualmente a formação do próprio grupo? Temos que escutar um pouco, saber quais são os resultados desse primeiro encontro. Em diplomacia, você sabe, as coisas são feitas com tempo, devagar, não são medidas que se possam tomar e anunciar instantaneamente. E tudo tem um sentido, um símbolo, um significado. Eu tenho certeza que, se houver espaço, poderíamos começar a conversar junto com outros países. A China, é indispensável que esteja a China, é indispensável que esteja os Estados Unidos, a União Europeia e vários outros países que podem contribuir para um diálogo em torno da paz. O presidente Lula conversou com o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Está no roteiro do senhor e do presidente Lula uma conversa também com o Vladimir Putin, ou seja, para mediar, conversar com os dois lados do conflito? O presidente, inclusive, já falou com o presidente Putin. Isso foi no ano passado, né? Exatamente, mas conversaram, foi antes da posse, na condição de presidente eleito, mas conversaram e tenho certeza, ele está aberto a todos os contatos que forem necessários. E eu falei por telefone com o ministro Lavrov, ainda em janeiro, ele me telefonou, depois eu o encontrei, tive uma reunião de pelo menos 45 minutos com ele em Nova Delhi, na reunião ministerial do G20, e eles estão examinando a possibilidade de uma visita do chanceler Lavrov à América Latina. Ele viria a alguns países da América Latina em abril, possivelmente, ocasião que eu vou recebê-lo aqui e continuarei a conversar sobre esses temas. Ministro, os Estados Unidos e a Europa, eles dão um suporte militar à Ucrânia que permite à Ucrânia resistir à Rússia, que é uma potência nuclear. Muitos veem que essa ajuda indireta, na verdade, é uma participação direta na guerra, que o conflito já se estendeu entre a Rússia e o Ocidente. E a gente vê especulações, às vezes, na imprensa, isso pode resultar numa terceira guerra mundial. O senhor vê risco disso, ministro? Olha, guerras são sempre indesejáveis, trazem sempre consequências negativas, nocivas, como destruição, morte. Eu acho que temos que trabalhar para evitar a guerra e evitar que haja uma escalada. O Brasil pode se apresentar com títulos suficientes para promover conversas. Nós temos um histórico de convivência pacífica com os nossos vizinhos, negociamos todas as diferenças que tínhamos com os nossos países vizinhos por acordos diplomáticos liderados pelo Barão do Rio Branco. Quer dizer, o Brasil tem um cabedal de conquistas e tem uma imagem que pode ser apresentada como um país promotor da paz, como, aliás, está na nossa Constituição. Então, eu acho que nós temos condição de integrar qualquer grupo que seja constituído para promover a paz. Ministro, a OTAN
que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, a Aliança Militar Ocidental, ela foi criada num contexto ali da Guerra Fria, para fazer frente à União Soviética. E a gente viu no governo passado aqui no Brasil, muita gente falando que a OTAN tem facilitado a entrada, a expansão. Inclusive está na raiz do conflito com a Ucrânia, né? A quantidade de países, a expansão da OTAN para a fronteira leste está na raiz também da guerra. Apesar de o Brasil claramente ter ajustado a sua posição, o senhor até falou que claramente o Brasil condena, o presidente Lula também, a invasão do território ucraniano. Isso está muito claro. Mas que as razões da guerra, né, as razões geopolíticas, elas são mais complicadas. Faz sentido, por exemplo, um ingresso do Brasil numa organização como a OTAN? Não, eu acho que não. Primeiro, eu já fui perguntado sobre isso na Alemanha e na Conferência de Segurança de Munique. Primeiro, o Brasil não faz parte do Atlântico Norte. Então, seria Estamos no Atlântico Sul. Pois é, estamos no Atlântico Sul. Depois, nós promovemos a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, que vai haver agora em abril uma reunião ministerial. Nós queremos, isso sim, cuidar do Atlântico Sul, fazer dele uma zona de paz e cooperação e que resulte em liberdade de navegação nos mares e cooperação entre os países. E depois eu acho que é muito complexo o Brasil fazer parte de uma organização militar que tem países nuclearmente armados, quando nós temos na nossa Constituição uma proibição clara e explícita do desenvolvimento do uso de armas nucleares. Está muito claro na Constituição que o Brasil só pode desenvolver para fins pacíficos o uso da energia nuclear. Ministro, os vencedores da Segunda Guerra, eles resistem a uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. Esse é um debate antigo, o presidente Lula falava no primeiro e no segundo mandato dele da necessidade de se reformar a ONU. A gente viu uma série de conflitos nas últimas décadas que desmoralizaram o Conselho de Segurança, né? Os Estados Unidos invadiram o Iraque contrariando o Conselho de Segurança, não levando em conta. A Rússia faz isso também, a China lida com questões territoriais também nesse sentido. O que haveria de diferente nesse momento, no século XXI, para justificar e conseguir que essa reforma desse Conselho de Segurança e da ONU fosse adiante? É a urgência da mudança climática, que o presidente e o senhor falam que é preciso uma ação global? Como viabilizar na prática a mudança da ONU e desse Conselho de Segurança, que está datado mesmo, é um conselho do pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial? Como você mesmo disse, é uma composição antiquada, que não reflete mais o mundo de hoje. Quando a ONU foi criada, havia 53 países, ou 54, não sei, que são os signatários da Carta de São Francisco. Hoje são membros da ONU, membros plenos, sem contar os estados observadores, como é o caso da Palestina, por exemplo. São 193 membros plenos, então quase 4 vezes o número de membros originais. Não há representação de pelo menos 2 continentes. O africano, que é o maior, mais extenso, mais populoso, e a América Latina. Nós não estamos, quer dizer, nós, a América Latina e nem a África, só podemos nos fazer representar pelos mandatos como membros eleitos, membros não permanentes de 2 anos. O Brasil, aliás, está agora no 2º ano do seu último mandato. Esse é o 11º mandato como membro não permanente. O Brasil, junto com o Japão, são os 2 países que têm mais mandatos no Conselho de Segurança como membros não permanentes. Agora, há uma clara necessidade de atualização, e atualização do Conselho na composição, mas também nos métodos de trabalho. É uma questão que é muito discutida, a questão do veto. Eu acho que isso que leva à imobilidade do Conselho, sobretudo num momento como esse. Eu, em várias ocasiões, em Nova York, quando atuei nas Nações Unidas, repetia sempre nas reuniões em que se discutia a reforma do Conselho, que talvez a solução só viesse quando houvesse uma crise tão grande que exigisse uma renovação grande, que exigisse uma mudança grande no cenário internacional, como foi em 1945, no pós-guerra, em que foi criada a ONU, uma transição
de Liga das Nações para a Organização das Nações Unidas, que talvez só uma situação dessas levasse à reforma. A reforma é difícil, obviamente, porque é um grupo de países que mantém o direito de veto, o que leva a esse imobilismo no momento, e a falta de representatividade de países enormes, como a Índia, ou como o Brasil, ou como países africanos. Então, eu creio que é absolutamente indispensável uma reforma, não só dos organismos políticos, como é a ONU, mas dos organismos multilaterais também, de fundo econômico e comercial, como é a OMC, a Organização Mundial do Comércio, que está numa paralisia absoluta. Também é indispensável. O Brasil é um país que preza e que defende o multilateralismo. A nossa arma não são armas de fogo, são armas diplomáticas. E o multilateralismo é uma delas, a principal. Quer dizer, nós temos que estar presente em todos os fóruns e conversar e expor nossas posições, discutir e buscar consensos. E esses consensos são necessários na área comercial, como é a OMC, que é fundamental, e também na área política. Portanto, eu creio que nós temos que continuar nessa batalha com relação à reforma da governança global, como tem dito o presidente Lula. A questão do eixo ambiental na política externa está muito mais clara agora, nesse terceiro mandato do Lula, do que teve nos 2 mandatos anteriores dele, do próprio mandato da Dilma. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância para um país como o Brasil, que tem uma potência ambiental, de ter esse eixo ambiental na política externa, que muitas vezes a gente só fala é questão comercial em primeiro plano, ou uma questão mais política. Falar um pouco desse eixo ambiental, por que ele se fortaleceu tanto na política externa brasileira? Olha, o eixo ambiental é fundamental e foi deixado muito claro pelo presidente Lula, ainda como presidente eleito, quando ele foi à reunião em Sharm el-Sheikh da COP, da última COP. E lá ele fez um discurso muito importante, onde estão lá as bases da política ambiental. Reunião na qual o senhor foi convidado para ser ministro, não é isso? Exatamente. O presidente me convidou para ir à COP e eu estive lá a título pessoal. E, quando conversei com ele, ele me convidou, com muita honra para mim. E eu estive lá e o acompanhei, vi esse discurso dele, o interesse que despertou, o número de pessoas que foram assistir o discurso. E é curioso, uma coisa que é interessante chamar a atenção, ele não fazia parte da delegação brasileira, que havia uma delegação oficial que já tinha estado. Ele foi ao Egito, convidado pelo presidente do Egito e convidado para se pronunciar na COP pelo consórcio dos governadores da Amazônia brasileira, que eles sim têm um papel e tinham uma função específica. Então, foi nessa condição que o presidente Lula, como presidente eleito, se pronunciou sobre um tema fundamental no foro específico e que deve ser o foro para a discussão dos temas ambientais e de mudança climática, e deixou ali as bases lançadas e muito claras. Isso é importantíssimo, porque há uma consciência hoje em dia muito grande no mundo sobre a necessidade de uma política que cuide do meio ambiente, que lute contra a mudança climática. E é uma área que torna o Brasil mais forte, né? Exatamente. E que o Brasil sempre teve uma atuação... Desde a época 92, sim. Desde a época tem 92, tem um caminho, é verdade. Mais 20, quer dizer, o Brasil tem um papel tradicional. E o Brasil tem um outro elemento importantíssimo. Tem a Amazônia, tem 60% da Amazônia. O presidente Lula diz repetidamente que nós somos soberanos na Amazônia, mas estamos abertos à cooperação. E é importante para o mundo, que o mundo veja a importância que ele dá e que seu governo dá para as questões climáticas. A apresentação que ele fez do seu projeto de política ambiental é uma base, é um dos pilares da política externa. E é indispensável e indissociável da política externa.
sobretudo nos dias que correm, que há, voltando, como eu disse antes, uma consciência muito grande. Sim. E isso tem impacto em inúmeras áreas, como, por exemplo, na negociação do acordo Mercosul-União Europeia. O acordo estava paralisado porque o outro lado do Atlântico, a União Europeia, estava esperando o Brasil mudar a política ambiental que aplicava no governo Bolsonaro. E esperando as eleições. Sim. E ver como seriam os resultados e qual seria o destino da política ambiental. Não é que a política ambiental tenha sido feita única e exclusivamente para agradar um Sim. ou outro grupo. Não é isso, é para defender o nosso patrimônio. Agora, inclusive o agronegócio sabe da importância evidentemente de respeitar o fator ambiental. Isso Exatamente. tem peso no acordo. Exatamente. Né? E não precisa devastar a Amazônia para produzir mais. Nós temos terras de sobra para produzir muito mais até do que produzimos hoje em dia, que já somos o segundo maior exportador de produtos do agro. Não precisamos destruir 1 metro quadrado de nada. É só usar com eficiência, como usamos até hoje, e somos um exemplo nesse aspecto, usar com eficiência o espaço que temos e que nos sobra. Ministro, eu pedi licença para o senhor fazer um pequeno intervalo. A notícia volta daqui a pouco com Mauro Vieira. Olá, a notícia está de volta com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O ministro falava há pouco do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, das questões ambientais que estiveram envolvidas, que paralisaram as negociações durante o tempo. O presidente Lula disse que assinar esse acordo, tem pressa para assiná-lo, né? Falou isso claramente na viagem lá no Uruguai. O que está faltando, ministro, para esse acordo finalmente ser assinado e no seu cronograma? Quando que isso deve acontecer? O presidente disse que gostaria de assinar até meados deste ano, aqui, quando ele recebeu a visita do primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz. E o acordo foi negociado no governo anterior e o que foi anunciado no governo anterior dizia respeito à conclusão das negociações em nível técnico. E o acordo, isso aconteceu em 2019 e depois nada mais aconteceu de 2019 até agora. Agora, o governo do presidente Lula, evidentemente, está examinando todos os ministérios envolvidos, não é só o Ministério das Relações Exteriores, estamos todos examinando e para ter para ter uma posição de governo e conversar com os nossos sócios do Mercosul e continuar depois. Mas será necessário algum ajuste no acordo ou isso está vencido? A parte, vamos dizer, comercial está feita, não está assinada. Agora as conversas com a União Europeia dizem respeito a umas condicionalidades posteriores que vieram no que se chama, na linguagem de acordos comerciais, uma side letter, uma carta lateral, à parte, em que esclarece alguns pontos do que está no acordo. Então, é nisso que vamos trabalhar agora, para que depois seja assinado pelas partes, os 4 membros do Mercosul e os 27 membros da União Europeia, para submissão aos parlamentos nacionais. Então, ainda temos um longo caminho depois da assinatura, que, se puder ocorrer até meados do ano, como declarou o presidente, ótimo. Talvez leve um pouquinho mais, mas nós gostaríamos de qualquer forma, esse ano, até o final do ano, concluir todas as negociações. Uma questão que eu queria falar com o senhor é a questão dos vistos para os Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão, que o Brasil voltou a exigir, né? Tem um princípio da reciprocidade. Houve ali, nos bastidores, queixas do Ministério do Turismo, da Embratur. O Lula bancou a posição do Itamaraty. Eu pergunto para o senhor, tem uma diferença significativa para o turismo? Pedir ou não pedir o visto? Essa questão ela é um pouco mais complicada. E por que é importante a reciprocidade nesse caso? Bem, essa medida foi tomada revertendo uma decisão anterior, porque nós sempre tivemos o requisito do visto para esses 4 países. E foi suspenso essa exigência do visto no governo passado, contrária às disposições da legislação e dos regulamentos de visto. É muito claro que a isenção do visto pode ser dada sim, mas em base de reciprocidade, e não foi o caso.
No início do governo do presidente Lula, todos os levantamentos de todas as iniciativas, de tudo que deveria ser feito no início do governo, dos itens foi justamente considerar a questão dos vistos com Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. E eu pessoalmente me reuni com o ministro do Exterior do Japão, por exemplo, aqui. Ele veio, foi a primeira visita bilateral que eu tive foi no dia 9 de janeiro. Ele veio em visita ao Brasil e eu comentei com ele que havia essa isenção feita no governo passado, mas que nós precisaríamos reconsiderar e propus que eles nos concedessem também, que eles examinassem a possibilidade de nos isentar, estaríamos resolvidos, estaríamos... A base do entendimento seria a reciprocidade. Eles examinaram e nos disseram que não estão em condições, pelas legislações deles, e não poderiam nos conceder a isenção. Eu disse que nós íamos, então, tomar todas as medidas necessárias para impor, inclusive dando um prazo largo. Só entrará em vigor no dia 1º de novembro, se não me engano. Nós demos, da comunicação, demos 6 meses de tempo para haver adaptação, e é preciso deixar muito claro, primeiro, que todas essas medidas foram tomadas após avaliação séria, criteriosa e cuidadosa internamente e com os outros órgãos. Eu conversei com a ministra do Turismo, conversei com o presidente da Embratur e com todos conversamos sobre esse tema. Não houve, durante esse período de 4 anos da isenção, não houve nenhum aumento substancial de turistas. Sei que sou uma elegante, mas na prática, do ponto de vista técnico, né, talvez o Nelson Rodrigues pudesse explicar melhor essa concessão, falando do complexo de vira-latas, porque só isso para explicar o que o Bolsonaro fez nessa área em relação à questão dos vistos. Não trouxe nenhum ganho em termos de aumento de turismo. E, inclusive, esses 4 países representam 8% do total dos turistas que vêm ao Brasil. Também é um número reduzido. Em alguns países, eu acho que, se não me engano, da Austrália, depois da isenção dos vistos, houve uma queda, se não me engano. É evidente que os Estados Unidos é um país emissor de turistas e turistas com um nível de renda elevado, mas não houve queda. Sim. E o que é muito importante dizer é que o visto vai ser feito online. O visto eletrônico, é fácil eletrônico. Tirar. Muito fácil, o candidato tem só que escanear e mandar os documentos que são examinados e recebe o visto imediatamente, em 24, no máximo 48 horas após. Então, é muito mais simples do que outros países que têm um sistema de entrevistas pessoais e que demoram 6 meses para ser entrevistado. O nosso visto, de forma alguma, é um complicador. E não será uma barreira para que turistas venham. Esses turistas vindos desses países são países distantes, em que há um custo muito grande, por exemplo, passagem aérea, não é um visto que vai ser um empecilho. E tudo eu queria insistir que foi feito em contato com os órgãos específicos que cuidam com o Embratur, Ministério do Turismo, e eu creio que não poderíamos ter feito, evidentemente, de outra forma. Eu acho que o importante é criar condições para que aumente o número de turistas. O Brasil realmente recebe muito poucos turistas estrangeiros. Vou perguntar para o senhor disso. Tem um plano de promoção de turismo Itamaraty, tem esses eventos que a gente vai ter de G20? Exatamente. Nas nossas conversas, nós sugerimos, a última vez que eu estive com a ministra do Turismo, que veio me ver aqui, eu disse que tínhamos que criar uma estratégia para aproveitar justamente o G20, o BRICS e todas essas, a COP30. A COP é um evento a candidatura para a sede em Belém, não é isso? Que será em Belém e tal. O presidente Lula já apresentou a candidatura, já estamos trabalhando e esses eventos são enormes, são mega eventos, são eventos como, não sei, como Olimpíadas, como
o Copa do Mundo, é uma coisa desse gênero. Atrai interesse global para o país, né? Sempre, e turismo e tudo. E nós temos que fazer com que esses eventos possam ser um elemento de atração de turistas. Nós tivemos, na década passada, grandes eventos no Brasil, mas que não representaram em nada o aumento dos turistas. Eu acho que também tem que se examinar as condições da infraestrutura turística do país, preparação de funcionários, de pessoas na operação do turismo, isso tudo que... Isso é que conta e que promove também. Ministro, eu queria falar com o senhor um pouquinho agora sobre Estados Unidos. Estamos chegando aqui na reta final do programa, tem bastante pergunta, não sei se eu vou conseguir fazer todas. Entre o Lula e o Biden, ficou muito claro uma conversa sobre o risco que as democracias, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, correram nos últimos anos, com o Trump lá e o Bolsonaro aqui. Na sua experiência como diplomata, né, a gente viu que essas crises, elas alimentam, né, divisão interna, a extrema-direita usa fake news. Na sua experiência, é possível isolar a extrema-direita? Como combater, como enfrentar esse fascismo? É possível fazê-lo ou ele veio para ficar e a gente vai ter que conviver de alguma maneira numa frente internacional contra esse tipo de extremismo? Como é que o senhor enxerga isso? Olha, eu acho que as diferentes posições políticas e ideologias, nós temos que conviver com todas. Somos uma democracia e temos que conviver. Eu acho que essa convivência tem que ser democrática, dentro de padrões democráticos de respeito à decisão do povo através das eleições. O que não é admissível é o que aconteceu no dia 8 de janeiro aqui, que aconteceu há 2 anos atrás nos Estados Unidos, na invasão também do Congresso americano. Isso tem que ser punido severamente, como é o caso, como está sendo, porque isso é uma rebelião contra a decisão do povo expressa em eleições livres e transparentes. E a convivência tem que ser, evidentemente, democrática, tem que ser uma convivência em que as ideias sejam discutidas, mas de forma civilizada. Não ficou mais difícil ser diplomata? Porque a gente tem demonização da política, redes sociais que resistem a uma regulamentação, e o algoritmo, ele estimula a notícia falsa, porque ela tem mau engajamento. O senhor e o Lula têm falado da necessidade de uma regulamentação global que um país sozinho não faz. Ficou mais difícil ser diplomata diante desse cenário, não? Olha, é mais desafiador, porque o mundo mudou muito. De 8 anos atrás, quando eu fui ministro do Exterior da presidenta Dilma, o mundo mudou muito, o Brasil mudou muito e a velocidade da comunicação é um desafio à parte, é um desafio adicional. Hoje em dia não se pode passar nem 24 horas sem reagir a diferentes acontecimentos, eventos que demandam imediatamente uma reação. E quando essa reação não vem automaticamente, não vem muito rápido, é cobrada pela imprensa, também pela imprensa sólida, verdadeira, mas também é cobrada por redes de fake news. Então, isso realmente, eu não digo que é mais difícil, é um desafio a mais e exige mais esforço, exige mais concentração para produzir, para fazer uma entrega do nosso trabalho. Mas eu queria falar um pouquinho da liderança que o Brasil tem na América Latina. E muitas vezes se houve uma crítica, o Brasil ele trata diferente os ditadores amigos e os ditadores inimigos. A gente sabe que um país tem que ter relação entre os estados, né? Não são relações pessoais. Na viagem aos Estados Unidos, queria que o Lula tratou com o Biden do fim do embargo a Cuba, porque no governo Obama houve uma distensão. É possível recuperar o que se conquistou na época do Obama? Também o papel em relação à Venezuela. O Brasil já editou um grupo de amigos, podemos reeditar um grupo de amigos para tratar da questão na Venezuela e a Nicarágua, como que o senhor acha que deve ser tratado? Houve uma crítica de que o Brasil, de alguma maneira, não faz uma condenação clara aos ataques aos direitos humanos na Nicarágua. Esses 3 países, por gentileza. Olha, eu acho que não existe essa classificação de países mais amigos, mais ditatoriais ou menos ditatoriais. O Brasil teve uma posição muito clara com relação à Nicarágua, recentemente, no Conselho de Direitos Humanos, e
com relação à Venezuela também. Isso não impede que se fale, que se converse. Anteriormente, no segundo mandato, final do segundo mandato do presidente Lula e no mandato da presidente Dilma, houve o grupo de amigos da Venezuela, em que o Brasil participou ativamente. Posteriormente, no segundo mandato da presidenta Dilma, teve a troika da Unasul, que eu, inclusive, participei, que eram os ministros exteriores do Equador, da Colômbia e do Brasil. E viajamos muitas vezes, tivemos reuniões com todos os níveis do governo venezuelano, a começar pelo presidente, nos encontrávamos sempre com o presidente na chegada e como último ato também, e víamos todos os funcionários em todos os níveis, nos reuníamos também com a oposição, e isso um trabalho longo que demorou mais de um ano, mas que levou à fixação de datas para as eleições legislativas que ocorreram. Então, eu acho que isso foi... Esse é o trabalho. Foi uma entrega de um resultado que tinha sido proposto pela Unasul, complementação ou em continuação ao grupo de amigos. Da mesma forma, com a Nicarágua, nós nos dissociamos de um grupo de países que estava no Conselho de Direitos Humanos apresentando uma resolução de censura. Nós nos dissociamos, mas não para nos afastar ou para não tomar uma decisão. Nós tomamos e fizemos uma declaração em que censurávamos também. Essa foi a primeira vez que se deu essa possibilidade, que houve essa situação de uma reunião sobre a Nicarágua no atual mandato do presidente Lula. E nós queríamos, e fizemos isso, deixar claro a nossa posição e não ir num grupo de outros países. Nós queríamos dizer o que nós achávamos sobre a situação. E evitar, porque aí também achávamos que havia coisas, assim, ameaças um pouco disfarçadas de sanções, por exemplo, coisa que nós não aceitamos, sanções unilaterais. As sanções têm que ser multilaterais, adotadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. E esse é o caso. E com relação a Cuba, exatamente a mesma coisa. Nós sempre, até 2019, nós sempre votávamos a favor de uma resolução que condenava o bloqueio a Cuba. De 2019 até o ano passado, mudamos de posição no governo anterior, passamos a votar contra essa resolução. Não teve muita repercussão aqui no Brasil, não se falou muito disso, mas é uma coisa em que... Contraria a nossa diplomacia, a nossa história. Só 3 países, a ONU tem 193, 190 condenaram, 3 não condenaram. Então, eu acho que era um isolamento óbvio, não precisa nem dizer quem eram os outros. Ministro, chegamos aqui no final, tem um pinga-fogo, eu pediria que você respondesse em 1 ou 2 palavras. Getúlio Vargas. Um presidente que levou o Brasil a grandes transformações. Juscelino Kubitschek. Grande modernizador do Brasil, construiu essa cidade. Ditadura militar de 64. Tempos terríveis, para esquecer. Boa. Tancredo Neves. Um grande brasileiro, foi um símbolo que frustrou o país naquele momento. José Sarney. Foi um presidente que se desempenhou muitíssimo bem e a história vai dar um papel muito importante nessa transição que houve da ditadura à democracia. Fernando Collor de Mello. Foi um presidente que chegou com grandes expectativas e que também frustrou, acho que, o seu eleitorado. Itamar Franco. Foi um presidente que teve um papel também muito difícil de construir essa ponte depois do impeachment do presidente Collor e a eleição do presidente Fernando Henrique, candidato dele, quer dizer, foi vitorioso nisso. Fernando Henrique Cardoso. Foi um grande presidente também, um grande intelectual, respeitado no mundo inteiro, que ajudou muito a imagem do Brasil. Dilma Rousseff. Grande personalidade, grande presidenta, tive grande honra de ser ministro dela, fui o último ministro durante um pouco menos de 2 anos e continuamos muito amigos. Michel Temer. Foi um presidente num momento difícil, sem dúvida, do Brasil, num momento de uma mudança e de uma mudança traumática. Jair Bolsonaro.
Eu estive ausente todos os 4 anos, não vi. Lula. Eu acho que é um maior líder brasileiro, é um grande presidente, o único brasileiro a ter 3 mandatos. Tenho certeza que será tão exitoso nesse como foi nos 2 anteriores. Mauro Vieira. Só Mauro. Só Mauro. Ministro, muito obrigado pela entrevista. Boa noite para o senhor. Boa sorte no trabalho aí. Boa viagem para a China. É Notícia fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Muito boa noite. Obrigado pela sua audiência.